Boa noite, meus amados. Para mim é o maior prazer e alegria estar aqui com vocês, né? Eu saudo vocês com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Para mim é sempre motivo de alegria estar aqui contribuindo, né, com algo da palavra do Senhor que possa trazer edificação, que possa trazer ajuda para o nosso discernimento e o nosso crescimento na graça, como já Pedro ali escrevendo para aqueles irmãos na dispersão. Para os irmãos que vêm acompanhando, né, sabe que nós aqui abrimos um parêntese sobre o que a gente vinha tratando, né? Como sempre aqui eu vou sempre estar mostrando aqui essa ferramenta maravilhosa. Não é propaganda para vender, certo? Mas é um livro aqui, né? Um manual muito bom, muito interessante, que eu tenho feito bastante uso dele para que a gente possa aprender cada dia mais um pouco, ok? Então, como os irmãos sabem, né? A gente vem aqui ensinando algumas aulas, né? Tendo algum discernimento, contato, para aprendermos, né, sobre escatologia. E isso não é muito fácil porque existem várias correntes, ok? E para adiantar logo o assunto, a gente está aqui aprendendo sobre o que defende uma classe teológica, escatológica, chamada pós-tribulacionista. E a gente já mostrou várias questões lá, não para denigrir ou dizer que eles são hereges ou que eles estão rebaixar a posição. A gente tem que respeitar todas as posições, né? Mas no que depender de mim, eu tento fazer como está escrito aqui na palavra de Deus. Eu tento fazer como Paulo faz, né? Ai de mim se não pregar o evangelho. Ele já disse isso lá em 1 Coríntios capítulo 9. E na carta aos Gálatas, Paulo diz o seguinte, né? Porque eu fui posto para a defesa do evangelho. Então eu não estou aqui dizendo que eu sou Paulo, mas eu estou aqui dizendo, eu quero fazer uso das palavras de Paulo, né? A minha função é defender a verdade. E a verdade é a palavra de Deus, né? É como uma postagem que eu coloquei aqui no Face, agora bem aqui, ó. É uma frase aqui muito interessante de Charles Spurgeon. Ele diz o seguinte: a Bíblia contém o que os homens odeiam, que é a verdade, né? Isso é uma verdade nua e crua. Mas voltando aqui para o nosso assunto, né? Os irmãos sabem que a gente começou a dar esse estudo. E a gente já mostrou lá as suas bases, né? Entramos nos seus argumentos. E o próximo argumento lá na sequência, que seria, eu creio que seria a sexta aula, tratando sobre a questão da pós-tribulação, e o argumento lá é sobre o argumento da ressurreição. E eu resolvi abrir um parênteses nesse argumento, e já faz 2 aulas que nós demos aqui para a gente aprender um pouco sobre a doutrina da ressurreição. Então hoje ela é a 3ª aula, eu creio que vai ser a última, mas aqui no livro, se não me engano, parece que tem mais um ainda, ok? Então eu acho que vai ser esta a penúltima aula, e se Deus permitir, né, e a gente conseguir aqui elaborar todo o cronograma, todo o pano de fundo, a gente vai encerrar com a 4ª aula, ok? Então, para que a gente possa entrar debater sobre o argumento pós-tribulacional, sobre a ressurreição, se faz necessário a gente conhecer o que é a ressurreição, o seu plano, como ele se desvenda, como a Bíblia apresenta isso aí, ok? Então, para você que não acompanhou, para você que está vendo agora pela primeira vez, eu fico sempre batendo nessa tecla, meus irmãos. Você vai ter que voltar aí no meu Facebook, né? Então você vai lá no meu canal do YouTube lá, Alexandre Urquiza, é o nome do meu canal lá, e lá estão as aulas que eu já dei anteriormente, ok? Porque não tem como a gente aqui fazer uma revisão geral, porque senão ia ficar imenso e aí ficaria chato, ok? Então hoje a gente vai trabalhar ainda um pouquinho ainda para aprender um pouco mais sobre como se dará esse plano da ressurreição, ok? E o livro aqui, ele utilizou aqui como base para falar sobre esse assunto. Vou aqui mostrar para vocês de novo aqui o livro Manual de Escatologia, do Dwight Pentecost. Ele vai aqui no livro aqui, ele tem 4 lições, ok? Essa que eu vou dar aqui, de acordo com o livro, vai ser a 3ª. E a base que ele utilizou ali, que é a base principal, né, que muita gente utiliza, ele vai fazer argumentações dentro do capítulo da 1ª carta aos Coríntios, dentro do capítulo 15. Se você for um bom entendedor, né, e um bom estudante, você for um bom pesquisador, a palavra era essa, bom pesquisador, se você for pesquisar sobre o assunto da ressurreição, do Antigo ao Novo Testamento, não existe um capítulo melhor para tratar sobre esse assunto do que a 1ª carta aos Coríntios, o capítulo 15. São 58 versículos ali, bem colocados, de uma forma bem ali explícita,
claro que não explícita, né? Mas isso é uma forma aqui, é claro, eu estou usando aqui uma hipérbole, né? Mas para que ele dá uma bastante ênfase sobre esse assunto, que era uma questão que levantou muita dúvida naqueles irmãos da igreja de Corinto. Então, de toda a Bíblia, do Antigo ao Novo Testamento, de Gênesis a Apocalipse, um capítulo que é um capítulo central, que ele vai tratar sobre a ressurreição, é o capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, ok? Então, como ele trabalhou ali bastante esse capítulo, eu aqui já tirei, eu já fiz aqui um esboço, a gente vai ter que trabalhar hoje. Eu espero que não fique muito grande a aula, né? Passa aí de 1h10 mais ou menos, eu acho que vai chegar mais ou menos 1h10, 1h15. Porque é necessário a gente trabalhar hoje todo o capítulo de 1 Coríntios, capítulo 15, porque é um capítulo muito espetacular, ele vai trabalhar aqui, ele vai mostrar algumas questões, e é um capítulo aqui onde Paulo, ele exorta os irmãos, ele até ironiza aquela posição dos irmãos, ele vai contra a posição que os irmãos estão ali defendendo, e é interessante que, se você observar aqui, é uma coisa que Paulo já tinha ensinado aqueles irmãos ali, e era necessário estar relembrando a eles, ok? Então, o meu foco aqui hoje vai ficar no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, ok? A gente vai tentar hoje, pelo menos, trabalhar todo esse capítulo. Como eu falei, ele é 58 versículos, ele é gigantesco, ok? E a gente vai fazer a leitura, mas não a leitura agora, ok? Qual foi a minha ideia? Como eu costumo fazer, eu aprendi a usar essa metodologia de fazer o quê? Pegar um capítulo e dividir o capítulo em blocos, ok? Onde em cada bloco ali, Paulo, ele pincela um pouco o assunto, ele trata daquela questão ali de diversos ângulos, ok? Então, essa maneira que eu vou trabalhar aqui com vocês hoje, né? Para você que vai me acompanhar, se você quiser, se você tiver aí de posse aí da sua Bíblia, eu queria que você pegasse ela, e eu vou trabalhar aqui hoje com a versão NVI, ok? É a Bíblia aqui, NVI, não sei se dá pra ver aí na câmera. Eu acho que vai dar pra focalizar, tá vendo aí, ó? Tá aparecendo o contrário aí, né? Tá aparecendo IV e o N ao contrário, mas é a versão NVI, ok? Pra trabalhar esse capítulo aqui, eu achei melhor a versão NVI. Apesar de eu ter buscado aqui também outras versões, né? Se tem uma Bíblia que trata esse capítulo de uma maneira bem clara, né? E bem incisiva, né? Se você tiver, né, é a Bíblia de Estudo de John MacArthur, né? Eu tenho ela aqui, ela está aqui em cima aqui. Ele trabalha de uma maneira bem interessante, vale a pena você conferir, né? Se você não tem, né, caso você puder, você adquira a Bíblia de Estudo John MacArthur. Ela vai trabalhar de forma bem interessante, né? Certo? Então, voltando aqui para vocês, como é que a gente vai trabalhar aqui hoje? Ok? A gente vai trabalhar o capítulo 15 de 1 Coríntios. Então, para a gente começar aqui, se você tiver aí com ela aberta, né, o primeiro bloco que a gente vai aqui trabalhar, ele se inicia no verso 1 e vai, eu achei interessante frisar ele até o verso 11. O que é que esses primeiros 11 versículos aqui eles vai nos trazer em relação a esse ensinamento? Então aqui tem algumas ideias muito interessantes que Paulo traz e vai trabalhar a doutrina da ressurreição, ok? Por exemplo, ele começa aqui lembrando os irmãos, se você observar bem na sua Bíblia aí, a gente depois vai ler o contexto, ok? Pelo menos o versículo 1 e 2. O que é que Paulo vai começar a trabalhar com esses irmãos? Ó? Ele começa lembrando aos irmãos que o evangelho, ou seja, as boas novas, aquela mensagem que Paulo já tinha trazido para eles ali, ela tinha o poder de salvação. Então, seu teor, a sua função principal é produzir a salvação. Porém, para isso se faz necessário se permanecer firme naquela mensagem que foi dada através de Paulo anos atrás. Você pode ver que Paulo começa, a versão NVI, ele começa dizendo o seguinte, ó, vamos ler verso 1 e 2. Irmãos, quero lembrar-lhes, ou seja, então Paulo ele sempre trazia a memória, Paulo achava muito interessante, Paulo trabalha muito essa didática, que é sempre estar lembrando, sempre estar retornando aquela mensagem, porque se tem uma coisa que a gente esquece muito, irmão, sobre muitos assuntos, ou seja, a nossa memória ela é um pouco falha, né? Então se faz necessário de você estar sempre relembrando, você estar sempre voltando para que cada vez mais que você retorna àquele assunto, cada vez mais ele vai ficando inculcado na sua mente. E é isso que Paulo queria
O objetivo principal de Paulo aqui, usar essa mensagem aqui, era inculcar na mente deles aquela mensagem, que é a mensagem que produz salvação do Evangelho de Boas Novas, que ficasse firmada na mente daqueles irmãos. Então, por isso que Paulo usa essa expressão aqui: irmãos, quero lembrar-lhes o Evangelho que lhe preguei, ou em outras versões, que lhe anunciei, né? Ó, o qual vocês receberam. Ou seja, o que é que Paulo aqui está ensinando? Que a mensagem que Paulo estava aqui lembrando a eles era uma mensagem que já foi anunciada, ou seja, um assunto, que aqui o assunto do capítulo 15 é o assunto da ressurreição. Nós poderíamos aqui traduzir da seguinte maneira, assim, ó: o assunto que eu já tratei com vocês, eu quero lembrar de novo a vocês, e ele tem poder para produzir salvação na vida de vocês. Porém, olha o que diz aqui o verso 1 ainda: receberam e no qual estão firmes. Ou seja, vocês estão ali concretos naquele ensinamento que eu dei. Mas parece ser uma questão contraditória, porque quando você vai ler o restante do capítulo, dá para entender claramente que os irmãos, eles não se firmaram, não aceitaram a mensagem por completa, e levantou essa dúvida aqui no meio dos irmãos. O verso 2 diz o seguinte, ó: por meio deste evangelho, ou seja, por meio desta mensagem, dessas boas novas, né, vocês são salvos. Então, a salvação, meus irmãos, está no evangelho transmitido, ó: desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Então, para que haja, meu irmão, a necessidade, para que ela tenha êxito, essa mensagem, se faz necessário crer nela. E não só necessário crer, mas se faz necessário se manter firme, ou seja, crer, receber ela de fé, ok? Então, é isso aqui que a gente pode observar logo no início, Paulo exortando aqueles irmãos que aquela mensagem que Paulo tinha trazido para eles era a mensagem verdadeira, eram as boas novas. E que se fazia necessário ela ter êxito se eles realmente se apegassem de fato e de verdade àquilo que Paulo tinha pego. E a gente pode observar na leitura posterior, os irmãos, eles não ficaram firmes naquela palavra. Apesar de Paulo dizer aqui que vocês estão firmes, mas não eram todos que estavam firmes. Um pano de fundo geral para a gente poder iniciar esse assunto é o seguinte: o que é que estava acontecendo na igreja de Corinto? Qual era aquela cultura? A igreja de Corinto, ela tinha sua cultura originária na cultura grega, né? Então, se você for observar bem, for pesquisar a fundo a história, os gregos, eles não tinham eles não acreditavam, devido à filosofia transmitida a eles não acreditavam na ressurreição do corpo. Havia ali a questão dualística entre a matéria do corpo, ela ser formada de uma essência má, onde residia o pecado, e o espírito, a matéria, né, onde era santo. Então eles não criam que a ressurreição como vindo um corpo, e esse corpo, pela mentalidade da cultura lá grega, a matéria era má, então era impossível, eles não criam a ressurreição. Eles viam o corpo, na verdade, como um aprisionamento da alma. Então, Corinto, como uma igreja que tinha sua cultura ali, né, na formação filosófica grega, eles não criam na ressurreição do corpo. Você pode observar isso também quando Paulo chegou nas regiões lá de Atenas, e que ele foi pregar lá no Areópago. Quando ele tocou no assunto da ressurreição, muitas pessoas ali repudiaram a mensagem de Paulo, porque não acreditavam na ressurreição, devido à cultura formada que eles tinham ali. Possivelmente também, né, se expandia ali para aquelas regiões também o ensinamento dos saduceus. Se você observar nos evangelhos sinóticos, quando vai se tratar sobre a ressurreição, tem uma passagem lá nos evangelhos onde os saduceus, eles interrogam Jesus a respeito de uma questão de uma mulher que teve 7 maridos, e na ressurreição de quem será? É porque eles não acreditavam na ressurreição. Então, possivelmente, ali existia ali uma impregnação na mente daqueles irmãos de uma questão gnóstica e de uma questão também sobre o ensinamento dos saduceus, que eles não criam ali na ressurreição. Então, por isso que Paulo, ele começa esse capítulo já falando sobre essa questão. Vocês têm que se pegar firmemente. E mais embaixo ele vai tratar sobre essa questão. A gente vai chegar lá, ok? Então, esse bloco aí do verso 1 ao verso 11, como a gente já leu aqui 2 versículos, você pode observar que ele começa lembrando aos irmãos que o evangelho que ele transmitia era para a salvação, ou seja, as boas novas, a mensagem da ressurreição ali é para a salvação. E que, para que ela tivesse êxito, se fazer necessário eles se apegarem ali firmemente. E ele começa também nesse bloco aí, ele começa a falar
que esse evangelho, ele transmitia, não era de si próprio, mas sim que foi transmitido a ele. Né? Essa questão da transmissão do evangelho naquela época, o evangelho também, ele antes de ser escrito, ele era transmitido oralmente. Então Paulo possivelmente recebeu essa transmissão oralmente por outros apóstolos, né? E ele também recebeu uma revelação mais completa pelo próprio Senhor. Então é isso que Paulo quer dizer, ok? E com isso, ó, ele também tinha um outro objetivo também por trás, aí que ele explica mais embaixo, lá nos versículos. Não só transmitir esse evangelho para deixar eles firmados, mas também para mostrar a sua autoridade apostólica. Apesar dele mostrar, nesse contexto que a gente vai ver aqui, que ele se intitula como sendo o menor dos apóstolos, mas eles lá embaixo ele mostra que ele também era um apóstolo autêntico e que eles deveriam receber essa mensagem como prova do seu apostolado. Até porque a própria igreja de Corinto era uma igreja que tinha sido feita, fundada pelo apóstolo Paulo. E Paulo mostra isso em capítulos anteriores, ok? É só você, se tiver muita dúvida, você pega aí e vai ler a carta aos Coríntios aí, mostrando que Paulo, ele mesmo fala como sendo o que plantou aquela igreja. Isso aí mostrava também a sua autoridade apostólica, que ele esclarece um pouco mais embaixo. Vamos ler essa primeira passagem, esse primeiro bloco, ok? Como eu já li o verso 1 e o verso 2 vai dizer assim, ó: pois ó, o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi. Aquilo que eu falei, a transmissão oral, ok? Ó. Que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Ou seja, Paulo aqui faz uso aqui do Velho Testamento. O Velho Testamento já testificava, né, que o Messias, ele seria crucificado, ele iria morrer, ele iria ser, né, sepultado e ele iria ressurgir, ok? Então, Paulo aqui, para dar ênfase e para dar autoridade às suas palavras e ao seu ensino, ele aqui faz uso do Antigo Testamento. Olha o que diz as Escrituras, ó: foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, Paulo, tanto no verso 3 como no verso 4, para dar validação à sua doutrina, a esse ensino que ele tinha aos irmãos, ele faz aqui duas vezes uso do Antigo Testamento, ok? O verso 5, para confirmar o seu testemunho, ele vai seguir aqui, ó, verso 5. Ó. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido, ou seja, alguns já tenham morrido. A palavra aqui, adormecido ou dormirem, é claro que Paulo aqui está fazendo aqui um uso de uma regra hermenêutica, chama-la de eufemismo, ok? Para abrandar, na verdade, uma palavra que ela tem um peso mais, vamos assim dizer, ela tem mais peso. Eu estou aqui querendo achar aqui palavras que sejam melhor para que você entender, Mas ele usa aqui para adocicar uma coisa que na verdade é um teor amargo. É assim, ó, muitos já morreram, mas ele adocica essa palavra, diz assim, ó, dormiram, ok? No verso 7, ó, depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. O verso 8, ó, depois apareceu também a mim, como aqui que nasceu fora do tempo. Pois, ó, sou o menor dos apóstolos. Ó, tá vendo o que está falando agora aqui, ó? E nem sequer mereço ser chamado apóstolo. Olha a simplicidade e a humildade de Paulo. A humildade de Paulo foi um dos maiores apóstolos missionários que se passaram, claro, depois, né, de Cristo. Interessante, hoje você vê aí alguns assim titulando apóstolo e querem ser os caras, os bambambam. Paulo, que foi um grande missionário, o maior missionário da igreja apostólica foi Paulo. Mas Paulo aqui, ó, se coloca de uma humildade tão grande que ele nem se considerava um apóstolo. Porém, olha o que ele vai falar aqui, ó. Pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque ó, persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, ó, sou o que sou. E sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Ou seja, Paulo trabalhava e tinha esse empenho. Por quê? Porque Deus derramava, distante, vamos dizer aqui essa linguagem,
distante, distante, Paulo derramava essa graça sobre a vida de Paulo para que ele fosse capacitado a cumprir a sua missão. Ou seja, então o que é que Paulo quer dizer? Que aquela graça que era derramada sobre ele não foi em vão. E Paulo utiliza isso para exortar e lembrar aqueles irmãos que a graça também que foi derramada sobre eles, era necessário eles se manterem firmes para que não fosse em vão, ok? Então você pode ver aqui que Paulo, ao iniciar, nós vimos aqui do verso 1 ao verso 10. O bloco vai até o verso 11. Eu quero encerrar com o verso 11. Ó. Portanto, ó, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, ele se referindo a outros apóstolos que também passaram pela igreja de Corinto, como Apolo, como Aclas, né, como Timóteo, como outros que passaram ali ministrando ali a palavra de Deus na igreja de Corinto. É isto que pregamos e é isto que vocês creram. Ou seja, então Paulo encerra esse primeiro bloco dizendo que eles creram naquela mensagem quando foram pregadas a primeira vez. E aqui eu quero abrir aqui um parênteses também, muito interessante. O que é que a gente aprende aqui nesse primeiro bloco, né? Que a pregação central de Paulo naquela época era a ressurreição de Cristo. Então o ensino central e primordial lá era balizar, era centralizar aqueles irmãos, deixarem ali firmes. A pregação era a ressurreição, ou seja, era a mensagem da cruz. E você pode ver que hoje em dia, em muitas igrejas, a mensagem da ressurreição, a mensagem da cruz, ela não tem sido mais pregada, né? Tem sido aí feito campanha para A, campanha para B, e não se toca no assunto central do evangelho, que é a ressurreição de Cristo. E essa pregação era a pregação a qual eles davam a vida em prol do evangelho. É isso que Paulo aqui vai esclarecer em outros versículos mais lá embaixo. E você pode ver que após ele anunciar esse assunto aqui, ele já introduz o ensino da ressurreição e mostra aqui, como a gente viu aqui, a própria ressurreição de Cristo. Interessante que ele exorta mostrando isso aí para dar peso àquela mensagem. E ele não só apresenta a ressurreição de Cristo como um testemunho central de que essa doutrina ela tem que ser aceita e ela era verdadeira. Ele mostra aqui também, se você observou aí na sua leitura aí, ele mostra aqui, ó, que ele apresenta várias testemunhas oculares da ressurreição, e você pode ver aqui que a gente leu aqui, que ele mesmo depois ele se coloca como sendo a última testemunha ocular dessa aparição, da ressurreição de Cristo. E ele se considera o menor deles, né? Mas a gente sabe que Paulo não foi o menor, Paulo apenas se colocou como uma figura ali humilde. E se você observar agora no segundo bloco, que vai do verso 12 a o verso 19, o que é que nós vemos aqui nesse segundo bloco aqui, ó? A partir desse segundo bloco aqui, ó, ele começa a questionar aquela posição que os irmãos ali estavam defendendo, né? A gente vai ver mais embaixo o que foi que levou aqueles irmãos a começarem a ter dúvidas sobre essa doutrina. E Paulo começa a questionar aqui agora, só que você vai aqui observar a linguagem de Paulo, ele usa uma linguagem um pouco que irônica, né? Para contrariar aquele ensino que os irmãos estavam colocando em dúvida, né? E ele começa aqui mostrando aqui, a partir do segundo bloco, do verso 12, ó, a postura deles era contrária ao que Paulo tinha ensinado. E se você olhar interessante isso aí, isso é tão perigoso a gente não levar em consideração as palavras do evangelho, porque eles corriam alguns perigos. E eu selecionei aqui 4 perigos que eles poderiam cair caso eles não levassem a sério e não voltassem ao seu bom senso, ou seja, a sua sanidade em relação ao evangelho, que Paulo explica um pouco mais lá embaixo, ok? Mas se você observar aí, vamos ler essa seção que se encontra na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, ok? A partir do verso 12, olha como é que está esse bloco, olha como Paulo usa aqui um tom irônico, né, para exortar aqueles irmãos. Ó, ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, vírgula, mais uma vez aqui eu ressalto, tá vendo aí? Olha o que é que está aí na parte A do verso 12 da primeira carta aos Coríntios. Então, qual era o tema da pregação da igreja primitiva? A ressurreição.
Então você pode ver que eles trabalharam muito na doutrina da ressurreição para deixar aqueles irmãos bem arraigados, bem firmados nessa doutrina. Mas Paulo aqui vai usar um tom aqui irônico contra aqueles irmãos. Olha só. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como algum de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos. Olha só, Paulo aqui ele faz uma colocação para colocar os irmãos contra a parede. Porque a pregação era que Cristo ressuscitou. E os próprios irmãos lá estavam pregando que Cristo não ressuscitou. Olha que coisa interessante, ó. Aí Paulo começa aqui a ironizar, ó. Se não há ressurreição dos mortos em Cristo, não há ressurreição dos mortos, e nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então é inútil a nossa pregação. Então olha o perigo que era para aqueles irmãos eles negarem a doutrina da ressurreição. E eles tinham convicção da ressurreição, mas alguns irmãos dentro da igreja, eles não acreditavam na ressurreição e estavam pregando que a doutrina da ressurreição era uma doutrina errada. Então, qual é o perigo que a gente encontra nesse bloco aqui de mensagens, nesse bloco de versículos, que vai do versículo 12 até o versículo 19. Eu vou aqui adiantar para a gente economizar tempo, porque para que a mensagem não fique grande demais, ok? Então, ó, isso produzia algumas consequências danosas naqueles irmãos dentro da igreja de Corinto. Por eles não acreditarem nessa doutrina, então qual era o perigo que eles corriam? Primeiro, eles tornavam a mensagem inútil. Ou seja, a mensagem ela não tinha poder nenhum. É isso que acontece também nos dias de hoje. Se você não crê na mensagem do Evangelho, ela vai se tornar inútil para você, né? Ela não vai ter a capacidade de produzir transformação, que é essa pregação que o Espírito Santo, meu irmão, minha amada, ele utiliza para produzir salvação na vida do seu ouvinte. Mas se eles invalidavam a mensagem, então, ou seja, a mensagem era inútil para eles. Essa é o primeiro perigo que corre não crer na mensagem do Evangelho. Qual era a segunda erva daninha, vamos assim dizer? Tornavam os apóstolos falsas testemunhas. Terceiro, tornava o próprio Deus mentiroso. Por quê? Olha só, vamos acompanhar aqui na mensagem a palavra. Versículo 14, olha só. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação. Tá vendo aí, ó? Ou seja, então, não aceitar a doutrina da ressurreição tornava a mensagem do evangelho inútil. O que mais, ó? Como também, ó, é inútil a fé que vocês têm. Então, Paulo aqui começa a mostrar aqui, ó, e colocar eles no canto da parede. Então, se vocês não estão crendo nessa mensagem, se vocês não creem na mensagem, a mensagem, vocês, com essa postura de vocês, e que é uma postura errada, vocês invalidam a mensagem e, ao mesmo tempo, demonstram que a fé de vocês, ela se torna inválida, ela se torna inútil. Ele vai continuar ainda aqui, ó. Mas, ó, mais que isso, ó, seremos considerados, verso 15, falsa testemunhas de Deus, ó, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Olha como é perigoso, quer dizer, olha como era perigoso a postura que aqueles irmãos estavam tendo na igreja de Corinto. Ou seja, primeiro, eles invalidavam a mensagem. Aí, segundo, eles tornavam as testemunhas oculares que Paulo relaciona no primeiro bloco que nós vimos como pessoas falsas. E a mensagem que eles transmitiam era a mensagem que eles receberam das Escrituras do Antigo Testamento. E as Escrituras do Antigo Testamento, elas foram dadas por Deus através do Espírito Santo. Então, em invalidar essa mensagem, automaticamente eles colocavam Deus como mentiroso também. Então, olha como é perigoso essa postura que aqueles irmãos estavam mantendo. Segundo, olha mais, vê só, o perigo que aqueles irmãos corriam em rejeitar o ensinamento do Evangelho através da doutrina da ressurreição. Invalidavam a mensagem, tornavam os apóstolos mentirosos, isso também colocava Deus como mentiroso. Olha como era perigoso, ó. Verso 16, ó. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. Agora vê só. E se Cristo, verso 17, e se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm. Duas vezes Paulo
utiliza a expressão afirmando que a fé daqueles irmãos era inútil caso eles não crescem na mensagem da ressurreição. Vamos lá, verso 17. Ó. Se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm. O quarto perigo daqueles irmãos, qual era? Ó? E ainda estão em seus pecados. Ou seja, então eles permaneciam ainda aprisionados no pecado. Essa era outra consequência danosa para aqueles irmãos, caso eles não aceitassem a mensagem. Verso 18, olha outro perigo. Ó. Então, neste caso também, ó, os que dormiram em Cristo estão perdidos. Então, Paulo aqui exorta eles a não manterem essa postura de não crerem naquela mensagem, né? Porque se eles mantessem essa postura, eles estavam anulando a mensagem, eles estavam mostrando que a sua fé, então, se tornava, ao anular a mensagem, automaticamente anula a outra questão da fé. É porque o próprio Paulo ensinou lá em Romanos que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, ok? Então Paulo aqui mostra que se eles não aceitassem aquela mensagem, eles também estavam anulando a fé, e era uma fé vã, uma fé que não produz arrependimento. Então, eles anulavam a mensagem, a sua fé era vã, eles, ao mesmo tempo, colocavam os apóstolos como falsos testemunhas, e o próprio Deus também se tornava mentira, porque o próprio Deus era quem ressuscitou a Cristo, e o testemunho dessas escrituras era válido. E eles anulavam isso aí, por não aceitarem aquela mensagem. Aí, ao mesmo tempo, eles, então, no caso, quer dizer que vocês ainda permanecendo em seus pecados, e aqueles que morreram em Cristo. O que Paulo quer dizer aqui? Ó, então, aqueles que morreram em Cristo, eles se perderam, porque não vai haver ressurreição, então eles também estão perdidos. Então, esse era o perigo que aqueles irmãos da igreja de Corinto, eles corriam por não crerem na mensagem da ressurreição. Ok? Vimos até o verso 19. O próximo bloco aqui se inicia do capítulo 15 ainda, do verso 20 ao verso 28. Então, depois de Paulo mostrar as consequências, ele agora vai começar a tratar sobre esse ensino um pouco mais bem detalhado. Né? Ó, se você observar a partir do verso 20, ele já começa dando uma afirmação. Olha só. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormem. Então Paulo agora começa a tratar um pouquinho mais, ele abre agora mais um pouco do leque sobre a questão da doutrina da ressurreição. Então, o que é que a gente vai poder ver aqui, avaliar? E vai ser nesse terceiro bloco que nós já aqui vamos fazer o uso desse material, porque a problemática da doutrina da ressurreição está nesse capítulo aqui, está justamente aqui dentro desse pequeno contexto do verso 20 ao verso 28, ok? Então, o que é que Paulo vai ensinar nesse pequeno bloco de versículos? Ó? Primeiro aqui, ele já, como a gente vê aqui no verso 20, ele começa a tratar do assunto da ressurreição, né? E coloca Cristo aqui como sendo ó, o primeiro dos que dormem. E ele faz isso aqui, né, através da figura de Adão. Você pode ver que aqui, ele vai trabalhar aqui, ele vai mencionar aqui a figura de Adão, ok? Nesse bloco, o que é que a gente também aqui pode ver também aqui nesse bloco? Nesse bloco aqui também, ele mostra, né, o plano ou a sequência desse evento, ok? Só que justamente, meus amados, como eu falei, é justamente aqui que se encontra a problemática do assunto em questão. E esse problema se encontra nesses três versículos, que é o versículo 23, o versículo 24 e o versículo 25, né? E se a gente observar aqui, você pode ver que no finalzinho desse bloco aqui, ele já entra aqui no assunto escatológico também, que é chamado do assunto do milênio. Ele dá aqui uma amostra sobre o futuro reino milenar de Cristo, onde o próprio Cristo, no finalzinho desse bloco que a gente vai ler agora, né, o próprio Cristo também ele vai se sujeitar ao Pai para que se consuma e aí aconteça a plenitude, ou seja, onde Deus será tudo em todos. Vamos ler esse bloco. Se você quiser acompanhar, pegue a sua Bíblia aí. 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 20 ao verso 28, onde Paulo agora vai começar a trabalhar e abrir um pouco mais o leque, a mente daqueles irmãos que não estavam nem bem por dentro do assunto. Alguns, outros estavam, mas tinha essa dúvida dentro da igreja que levantou toda essa polêmica.
E aí foi necessário Paulo escrever um capítulo inteiro para tratar e deixar aqueles irmãos mais cientes de como seria esse processo, ok? Então, olha só. 1 Coríntios, capítulo 20, capítulo 15, a partir do verso 20, a versão minha é a versão NVI. Diz o seguinte: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, ok? Sendo ele as primícias dentre aqueles que dormem, visto que a morte veio por meio de um só homem. Essa questão aqui, por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Com certeza aqui, ó, o verso 22, ele vai dizer quem é esse homem. Nós sabemos que a morte aqui que se refere aqui, se refere tanto à morte física quanto à morte espiritual. É claro que ele está aqui usando uma figura de Adão, que em Adão, devido ao pecado de Adão, todos em Adão, eles morrem, tanto espiritualmente como a morte física, que é o salário do pecado, ok? Olha só, verso 22, ó. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, né, devido ao pecado de Adão, a questão do pecado original, ser imputado, se você quiser entender bem isso aqui, Romanos capítulo 5 é onde Paulo ele dá uma pincelada mais legal sobre isso aí. Por isso que você tem que fazer esse link, até para você entender esses dois versículos, você faz um link com Romanos capítulo 5, ok? 1 Coríntios 15, 22. A nossa problemática vai trabalhar em cima do verso 23, 24 e 25. Mas o verso 22 diz o seguinte, ó: pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Então, ou seja, então quem é que vai ser vivificado? Paulo aqui já dá uma ideia bem interessante, ó. Todos que estão em Cristo. Olha só, a gente vai trabalhar um pouco essa questão da ressurreição. Por isso que ela tem esse plano, essa sequência. Porque Paulo aqui está trabalhando aqui dos que estão em Cristo. Olha só. Verso 23 agora, Paulo vai falar sobre essa sequência agora. Que vai ser um pouco complicado a gente tentar passar, mas eu vou tentar me esmerar o máximo possível para que não fiquem muitas dúvidas, ok? O verso 23 diz o seguinte, ó. Lembrando que a minha versão é a versão NVI. Talvez você esteja aí com a versão atualizada, a versão corrigida seja um pouco diferente, ok? A versão NVI, ele trabalhou um pouco bem mais, um português mais contemporâneo, e é melhor da gente entender, ok? Verso 23, ó. Mas cada um por sua vez. Na sua aí tem a palavra ordem. A gente vai trabalhar essa palavra ordem aí no grego, ok? Olha lá. Cristo, o primeiro. Depois, ó, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então, quem são esses que lhe pertencem? Os que estão ou os que morreram em Cristo. Ok? Então virá o fim. Essa expressão aqui, então virá o fim, também é outra problemática gigantesca. Ok? No verso 24. Ó. O que significa essa expressão fim? Será o fim da ressurreição ou será o fim dessa presente era que nós vivemos? Ou será o fim da era da igreja? Ou será o fim da época do tempo dos gentios? A plenitude dos gentios começa a se completar? A gente pode fazer todas essas colocações nesse versículo, ok? Ó. Quando ele entregar o reino a Deus. O que significa, então, que é necessário, para que ele entregue o reino a Deus, então é necessário que primeiro ele tenha o seu primário de reinado, ok? A gente vai falar sobre isso, ó. O Pai, ó. Depois de ter destruído todo domínio e autoridade e poder. Talvez na sua versão esteja, depois de ter destruído a morte. Na sua versão esteja isso. Depois de ter destruído. Então quer dizer o seguinte, que na sua consumação no Calvário, ele fez a consumação do que estava para ser consumado. Ele fez tudo que aqui na lei exigia. Ou seja, ele tirou o poder da morte, segundo Hebreus, está lá em Hebreus, agora eu não lembro agora essa passagem, mas em Hebreus, está lá um versículo que diz que o diabo, ele tinha o poder da morte, ok? Já que fazendo aqui um link legal. Então aqui, o escritor Paulo está dizendo aqui que ele destruiu, certo? O poder. Ele tomou o poder que estava na mão de Satanás, mas ainda não destruiu por completo o poder da morte, porque pessoas continuam morrendo ainda, ok? Isso é já, fazendo aqui já uma interpretação. Ó. Verso 25, ó. Pois é necessário que ele reine, né? O pós-tribulacionismo não aceita essa passagem literal de jeito nenhum, né? Pois é necessário que ele reine, então, até o quê? Ó? Que todos os seus inimigos
sejam postos debaixo dos seus pés. Então você pode ver, literalmente aqui, gramaticalmente aqui, que Cristo, ele reina, mas você pode ver que nem tudo ainda está debaixo dos seus pés. Então, para que isso aconteça, segundo a posição pré, né, se faz necessário também, como uma posição judaica, um reino literal para que isso aqui possa ser concluído. Já antecipando aqui a nossa interpretação. Olha só o verso 26. Ó. O último inimigo a ser destruído é a morte. Olha aí. Tá vendo aí? A morte ela não foi ainda destruída por inteiro. Porque ó, ele tudo deixou, sujeitou debaixo dos seus pés. Ele quem? O Pai. Aqui está falando sobre a figura do Pai, Deus. Ou seja, então Deus sujeitou. Devido a Cristo ter se sujeitado e cumprido fielmente com a palavra do Pai, de se submeter à morte de Cristo, então por esse ato, ou seja, Deus pegou tudo e colocou tudo debaixo dos pés de Cristo. Ou seja, então está tudo debaixo da autoridade de Cristo. Agora vamos lá, olha o que ele vai dizer aqui no verso 27. Ó. Porque ele, Deus, ó, tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Dos pés de quem? De Cristo. Ó. Olha que Paulo agora vai explicar. Ora, quando se diz que tudo lhe sujeitou, fica claro que isso não inclui o próprio Deus. Então você está vendo aí? Então se você observar bem, o ele do começo aqui é o Deus Pai. Então Deus sujeitou tudo debaixo dos pés de Cristo. Mas isso não quer dizer que o próprio Deus, o Pai, está sujeito a ele. Não, não é isso. Olha só. Que tudo submeteu a Cristo. Agora olha o verso 28. Ó. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito... Então, olha como é que está aqui os verbos. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito. Quando? Então, isso quer dizer que não são todas as coisas que estão ainda sujeitas aos pés de Cristo. É difícil, não é? Parece contraditório explicar isso aqui? Olha como continua o versículo. Então, o próprio Filho se sujeitará àquele. Àquele quem? A Deus, ao Pai. Ó, que todas as coisas lhe sujeitou. E qual é o propósito que vai fazer isso aí? Ó? A fim de que Deus seja tudo em todos. Aí eu lhe pergunto, então, todas as coisas ainda não estão sujeitas debaixo dos pés de Cristo. Segundo essa passagem, segundo aqui o pensamento de Paulo, não estão. Quando é que isso vai poder acontecer? Quando ele implantar o seu reino milenar. Que é o que ele fala aqui, ó, no verso 24. Então virá o fim. Ó, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, e tudo mais, aí vai. Se você observar aí, ó, pois é necessário, o verso 25 quer dizer, ó, pois é necessário que ele reine, até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Então, para que tudo esteja debaixo dos pés de Cristo, se faz necessário ele reinar. E isso aqui só vai ser possível no período milenar, depois da sua segunda volta, ok? O foco meu, lembrando que o meu foco não é falar aqui sobre o reino milenar. Eu estou apenas lendo esse bloco que nós estamos avaliando, ok? Para que a gente possa aqui ter uma noção completa do que Paulo quer falar aqui sobre a questão da doutrina da ressurreição. O meu foco é a doutrina da ressurreição, como Paulo está explanando e explicando aos irmãos da igreja de Corinto, que estava uma confusão tremenda lá, ok? Verso 29, não é isso? Não, aí já termina, então a gente encerrou aqui. Então o verso 28 dessa primeira sessão desse bloco, ensina aqui aonde Cristo, depois de ter submetido tudo aos seus pés, ele próprio também se submeterá ao Pai, para que o Pai seja tudo em todos. E aí entramos na era da eternidade, lá no capítulo 21 ou 22, se não me engano, de Apocalipse, ok? Eu vou ler para a gente encerrar o verso 28, para a gente encerrar com o texto. Ó. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou. Para um propósito, qual é? Ó? A fim de que Deus seja tudo em todos, ok? Mas a nossa questão aqui, a nossa problemática é a ressurreição. Então vamos ver aqui um pouquinho qual é a nossa problemática no versículo 23 e no versículo 24. Eu deixei aqui separado. Ah não, gente, eu vou aqui fazer uso do livro, lembra? Né? Então, olha só, o verso 20, vamos ler de novo para a gente ter aqui mais compreensão, certo? 1 Coríntios 20, 1 Coríntios capítulo 15 e o verso 21, verso 21 não, 23, quer dizer, ó. Mas cada um por sua vez, na sua versão aí talvez, cada um na sua ordem. Segundo aqui o manual, né,
a gente tem que entender que, primeiro, que Paulo, ao escrever essa carta, ele escreveu usando a língua grega, né? E a língua grega, ela é muito rica. E a palavra aqui, na sua Bíblia, talvez seja a palavra ordem. Olha só, a palavra ordem no grego é a palavra tagma. E essa palavra tagma, ela é de origem militar. É como se Paulo aqui tivesse usado aqui um termo militar para ensinar sobre um evento que ele tem os seus estágios, por exemplo. A palavra tagma, na verdade, ela de cunho militar, ela pode significar, por exemplo, ela pode significar a palavra companhia, né? Então nós poderíamos ler o seguinte, então, verso 23 aqui, ó. Verso 23, ó. Mas cada um segundo a sua companhia, né? Para quem serviu o exército, né? Pronto, eu servi o exército. Então o exército, na época que eu servi, ele tinha 5 companhias. Ele tinha a primeira companhia, a segunda, a terceira, a companhia de apoio e a CCS, que era a companhia de comando e serviço, né? Que hoje em dia é CCAP, que é companhia de comando e apoio e tal, né? Mas Paulo utilizou, então cada uma companhia vem com uma especificação, cada uma tem um propósito. Então a palavra aqui, ordem, é a palavra tagma. Isso não quer dizer que a gente pode levar essa questão ao pé literal, ok? Vamos lá, o autor aqui vai dizer uma coisa muito interessante aqui, ó. Continuando, a palavra tagma também, ela não significa apenas, ela tem algumas variantes. Ela significa companhia, como eu falei. A palavra tagma, ela também significa a expressão tropa. Ela significa a expressão bando, né? Ou seja, às vezes nós dizemos assim, não, ali tem um bando de gente, ok? Se referindo a um aglomerado de pessoas. A palavra tagma também significa classe, classes de pessoas. Então existem classes, umas diferentes das outras. Então como é que nós poderíamos ler esse texto se formos usar as variantes que a língua grega fornece? Nós poderíamos ler assim, ó, mas cada uma por sua classe. Olha como fica bem melhor o entendimento. E como aí você vai ver que a ressurreição não é única e geral, devido ao uso literal dessa expressão na língua grega. Nós poderíamos assim também ler, mas cada um de acordo com o seu bando. Ou seja, nós poderíamos ler, mas cada um de acordo com a sua tropa. Então a ressurreição, ela tem planos, meus irmãos. Esse texto aqui deixa muito claro o que Paulo quer utilizar. A ênfase dele dá aqui não é porque a palavra é militar, mas é porque essa expressão, ela dá uma ênfase para separar uma classe da outra classe. Por isso que nós cremos que a ressurreição, nós cremos diferente dos nossos irmãos pós-tribulacionistas que vê a ressurreição como uma única vez só. Mas essa expressão aqui, ela nos abre esse leque e abre esse entendimento e nós podemos ter essa interpretação que a palavra aqui, ela pode muito bem significar essas variantes e essa diversidade nas ressurreições. Olha só. Cada um por sua classe, como a palavra tagma, ela pode sugerir o termo militar. Então, nessa ordem de classes ou de tropas, então quem foi o primeiro? Cristo. Cristo, ele foi o primeiro dentro dessas classes. Por isso que ele é o primeiro, ou seja, ele é as primícias dessas classes que estão dentro do plano da ressurreição, ok? Essa é a primeira problemática que a gente agora tentou, pelo menos, trazer essa luz com o significado da palavra original lá no grego, que é a palavra ordem, a palavra é tagma, ok? Aqui a minha expressão aqui, a minha Bíblia é a versão NVI, e não tem aqui a expressão ordem, mas sim vez. Foi trazido por vez, cada um na sua vez, ou cada um na sua tropa, ok? O problema aqui também no verso 23, qual é? Vamos lá, ó. Eu vou ler como está na versão NVI, certo? Ó. Mas cada um por sua vez. Cristo, o primeiro. Então, nessa sequência, nesse plano, nesse tipo de ressurreição, também aqui ele está se referindo a um tipo de ressurreição, que é a ressurreição do corpo ressurreto, ok? Se você for analisar sobre ressurreição, ocorreram várias ressurreições, desde lá do Antigo Testamento até o evento aqui do Novo Testamento, tiveram várias ressurreições. Por exemplo, Lázaro foi ressuscitado. Eu lhe pergunto, Lázaro ressuscitou com o corpo ressurreto? Não, ali foi um tipo de ressurreição, apenas para prefigurar que Cristo é a vida. Então quem tiver em Cristo receberá esse poder de ter a vida eterna, ok? Teve a filha de Jairo também que foi ressuscitada. Eu lhe pergunto, ela voltou a morrer? Claro. Então ali foram tipos de ressurreição. Então na ressurreição, dentro da doutrina, tem tipos de ressurreição.
Mas aqui Paulo está tratando de um tipo diferente, um tipo específico, como sendo a ressurreição do corpo ressurreto, como sendo não. É a ressurreição do corpo ressurreto. Então, nós não podemos comparar essa ressurreição com as outras anteriores que antecederam esse tipo de ressurreição, ok? Depois, é outra palavrazinha que traz uma problemática. Então, primeiro, nesse plano, qual foi o primeiro evento? A ressurreição de Cristo. Qual é o próximo evento? Qual é a próxima tropa, vamos assim dizer, né? Qual a próxima companhia? Quando ele vier, depois, ó, quando ele vier, os que lhe pertencem. É porque aqui é a versão NVI, ok? Os que lhe pertencem depois. Ou seja, a expressão depois no grego, ela tem duas variantes, ok? A palavra no grego, depois, ela pode ser tanto a expressão tote, ou pode ser a expressão epta. Qual é a diferença? E qual foi aqui a expressão que Paulo utilizou? Ok? No original aqui no grego, a expressão que Paulo utilizou aqui não foi a expressão tote. Sabe por quê? Porque a expressão tote no grego, a expressão tote, ela tem um significado que diz o seguinte: é um evento que sucede o outro imediatamente. É o próximo evento em seguida, logo em seguida, de repente, vamos assim dizer. É logo em seguida. Mas lá no original, a expressão aqui, depois que Paulo utilizou, não foi a palavra tote. Foi a palavra eipta. E essa expressão eipta, o sentido dela é o seguinte: é um evento que vai acontecer, né, mas não necessariamente imediatamente, na mesma hora. Ela pode sugerir uma ação que vai acontecer, mas que para que essa ação aconteça, ela pode ter um intervalo de tempo indeterminado. E isso fica claro porque Paulo aqui utiliza depois e ele utiliza a palavra parousia quando ele vier. Ou seja, então o próximo evento na ressurreição, ela acontecerá na sua vinda. Então, pode ver que a ressurreição, como esse versículo aqui, ele passa no grego, no original, ele teve o seu pontapé inicial na primícia com Cristo, e o que vem acontecer nessa sequência, a expressão eipta do grego, é um evento que acontecerá, mas não necessariamente na mesma hora. Ele pode ter um intervalo de tempo indeterminado. E quando é que ele vai se consumir? Ou seja, na sua vinda. Aí o problema está na expressão vinda, que a expressão aqui no original aqui é a palavra parousia, que ela é muito utilizada às vezes para se referir, né, à volta de Cristo. Mas aqui, o texto aqui está falando aqui sobre a sua volta, mas se você observar, nós cremos que essa vinda aqui é uma vinda para o arrebatamento, não a sua segunda vinda visível. Por quê? Porque na sua vinda para o arrebatamento, o texto aqui está claro, não tem como a gente negar. O texto fala sobre ressurreição, ok? Mas aqui, em momento nenhum, aqui Paulo fala de ressurreição de ímpios. Aqui a ressurreição se trata apenas de pessoas que estão em Cristo. O livro aqui, ele fala aqui algumas coisas interessantes. Ele mostra aqui que tem, por exemplo, algumas teorias. Ponto. Há grandes homens de Deus que eles aceitam e eles defendem a teoria que essa classe que é a próxima nessa sequência de ressurreição, aqueles que lhe pertencem ou aqueles que são de Cristo, está enquadrado quem nessa ressurreição? Ou seja, todos os cristãos da era cristã até o arrebatamento. Isso também inclui quem? Os que morreram no período da grande tribulação, e também eles incluem aqui todos os santos do Antigo Testamento. Bom, o livro ele mostra alguns homens que defendem essa posição. Por exemplo, eu não concordo com essa posição. Por quê? Porque é aquilo que eu expliquei nas aulas anteriores. A ressurreição em Cristo, ela não engloba os que morreram no Antigo Testamento, ok? Como é que a gente pode fazer essa questão aqui? É só a gente ligar essa passagem aqui, a gente pode ligar com a passagem de 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, porque ela também fala os que são de Cristo. Então, há essa problemática aí e essas teorias em relação se essa ressurreição aqui, ela também englobam os cristãos da grande tribulação, que morrerão durante a grande tribulação,
não só cristãos, mas aqueles que participarão, né, que se submeterão, não se submeterão, quer dizer, aos sinais da besta, toda aquela questão que está lá na grande tribulação. E também os santos do Antigo Testamento, ok? Então você pode ver que aqui, essa ressurreição aqui, Paulo ele abrange ela e coloca algumas coisas que lá em Tessalônica ele não colocou, como a questão do corpo ressurreto, mais bem específico, como é que vai estar esses detalhes, ok? Outra passagem problemática que eu falei que é o verso 23, o verso 24, ok? Então, olha só o verso 24. Então virá o fim. A palavra fim aqui no original é a palavra telos, né? E ela tem algumas variantes. Ela pode significar conclusão de algo ou o término, ok? Ela pode ter essas duas variantes aí. Alguns estudiosos sugerem que essa expressão aqui, fim, se refere ao fim do plano das ressurreições. Outros interpretam essa expressão aqui, fim, como sendo o fim dessa era, o fim da era da igreja. Entendeu? E outros interpretam, como eu falei, né, como o fim de tudo, toda a consumação. O problema é que a gente tem que avaliar a expressão aqui, fim, dentro e à luz do próprio contexto. E o contexto aqui fala, né, sobre o fim, ó, quando ele entregar o reino a Deus. Então nós podemos ficar com a posição que defende o quê? Essa expressão fim telos, né, como não ao fim da ressurreição, mas ao fim de todo esse projeto que envolve a ressurreição e o período do milênio, porque essa expressão fim, ela está atrelada no versículo 24, onde aparece aqui a expressão reino de Deus. E o texto aqui, se você ver, verso 25, 26, 27 e 28, que é o contexto final, ele está falando sobre um reino literal, milenar, de Cristo aqui na Terra. Então, virá o fim, ou seja, então engloba todo o período da era cristã até o fim do período milenar. É essa problemática que está nesses versículos. Qual é a problemática? É a palavra tagma, ordem, ok? É a palavra aqui também tot ou hepta, que é a expressão então, em português, do grego. E é a expressão aqui, fim, do verso 25, que é a palavra tole, certo? Então tem essas problemáticas aí. Mas o contexto aqui, ele não foge à interpretação literal gramatical. Então nós cremos aqui que esse bloco aqui, onde Paulo ele vai ensinar sobre a questão da ressurreição, e está aqui muito claro, né? Eu vou usar essa expressão como eles utilizam, está muito claro. Não está tão claro assim também não. Agora, quando a gente tem à luz alguns significados do grego, aí sim ele vai trazer mais luz aqui ao entendimento. Então, é o que Paulo aqui está ensinando sobre esse evento. Ele está aqui ensinando que haverá essas etapas para encerrar esse bloco de hoje, ok? Então, vamos dar continuidade. O terceiro bloco, o quarto bloco, onde Paulo vai trabalhar agora, que é dos versos 29 até o verso 34 aqui, ele agora volta de novo a exortar os irmãos e a combater essa postura ou esse ensino que tinha sido impregnado a eles pelo gnosticismo ou pelo saduceísmo, né, que não crê na ressurreição. E Paulo agora, ele combate, ele entra agora, ele pega um pouco agora mais pesado, né, para tirar essa didática que foi aqui ensinada a esses irmãos dentro da igreja. Isso mostrava até mesmo até mesmo as próprias atitudes dos irmãos, né? E onde ele usa aqui, também aqui usando aqui também um tom irônico. Ele ironiza os irmãos aqui, né, sobre esse assunto aqui, ó. E interessante que ele usa o seu próprio testemunho para dar exemplo, né, e veracidade à crença dessa doutrina, né? E também o seu propósito é também de produzir coerência entre eles, porque essa postura era uma postura incoerente com o que eles pregavam. É o seguinte, é o que acontece muito nos dias de hoje, irmão. Infelizmente acontece muito. É até escandaloso dizer isso aqui, mas eu vou dizer para o nosso próprio bem, né? Que muitas vezes, muito de nós pregamos uma coisa e vivemos outra. E isso é incoerência. E Paulo chama isso de incoerência, chama de irracionalidade, né, de falta de bom senso. E ele termina esse bloco dizendo
que essa atitude dos irmãos era uma atitude vergonhosa e demonstrava que alguns deles não tinham conhecimento mais claro sobre Deus. É isso que Paulo quer ensinar dentro aqui desse bloco. Ele bate aqui de frente e ironiza os irmãos, né? Vamos lá. Ele também chama essa postura e esse ensino que ele estava, ele chama de engano, né? Ele pede para que eles avaliem também, se você olhar nesse bloco, ele pede assim, ó, vocês devem avaliar mais as companhias que vocês têm aí. E eram essas má companhias que estavam influenciando eles a não crer nessa doutrina. E ele pede aí no finalzinho do bloco para que eles voltem ao seu bom senso aí e ao conhecimento de Deus. Vamos ler esse bloco que vai do verso 29 até o verso 34. Vamos ler de 29 a 34. Olha o que aqui Paulo vai dizer, ó. Se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Olha só, muitos deles não estavam crendo na doutrina da ressurreição, né? Mas eles continuavam com uma prática pagã lá, que era era batizar, né, as pessoas que tinham já morrido e que morreram sem conhecer a Cristo. É essa questão aqui cultural aqui da época. Vamos lá. Ó. Se absolutamente, ó, se os mortos não ressuscitam, e por que então vocês batizam? Olha que coisa interessante aqui. Bem interessante, né? Demais, né? Ou seja, eles estavam ensinando uma doutrina, mas ao mesmo tempo eles se submetiam a uma postura que era contra a prática que eles defendiam. Ok? Aí Paulo vai ironizar, assim, Paulo está ironizando aqueles irmãos. Olha que aqui vai assim, ó, o verso 29, 30 e 31, ó. Também nós, porque estamos nos expondo a perigos o tempo todo. É como se fosse, Paulo estivesse aqui tratando com eles aqui, mostrando que eles estavam tendo uma postura totalmente irracional e contraditória ao que eles criam. Paulo se coloca como um exemplo. É como se Paulo estivesse ensinando assim, ó. Vocês dizem que os mortos não vão ressuscitar. Porém, vocês ficam batizando aquelas pessoas que morreram sem conhecerem a Cristo. Isso é muito incoerente. Era como se fosse o meu caso. Aí Paulo vai dizer alguém assim, ó. Então, se isso é mentira, vocês não creem, mas tem essa prática, eu vou dar um exemplo para vocês bem interessante. Ó, eu creio tanto nessa questão que eu coloco a minha vida em risco. Então, vocês acham que se eu não cresce, eu ia colocar a minha vida em risco? Isso seria uma atitude totalmente irracional. É isso que Paulo quer dizer em outra linguagem. Eu estou aqui falando na linguagem nordestinês. Olha só o verso 30, você lendo com essa perspectiva agora. O verso 30, ó. Todos os dias, ó, eu enfrento a morte, irmãos. Isso digo, ó. Não, o verso 30, não. Também nós, ele se refere a todos que pregavam e que criam nessa doutrina, ok? Ó. Também nós, ó. Porque estamos, ó, nos expondo a perigos o tempo todo. Então, ó, se isso é mentira, então quer dizer que nós estamos fazendo isso à toa. Eu vou arriscar minha vida em prol de uma coisa que não é verdadeiro. Seria burrice da minha parte. É o que Paulo, ele usa isso para ironizar e para mostrar que aquela atitude dos irmãos não era coerente. Aí o verso 31, ó, ele vai agora falar sobre, ele vai abrir mais o leque. Ele vai dizer o seguinte no verso 31, ó. Todos os dias enfrento a morte. Ou seja, eu corro risco devido a crer nesse ensinamento. A minha vida, ela corre perigo porque eu creio nesse ensinamento. Ele vai dizer ainda mais, ó. Verso 31, ó. Isso digo, ó, pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aí o verso 32, ó. Se foi por meras razões humanas, ó, que lutei com feras em Éfeso, Paulo vai aqui, ele abre mais um pouco aqui o leque, né? Ou seja, ele se refere ao seguinte, assim, ó. Vocês acham que eu enfrentei à toa aquela multidão que me apedrejou lá em Éfeso? Porque quando Paulo chegou na cidade de Éfeso, pregando sobre Cristo, né, e condenando a idolatria lá, ele foi perseguido, né, ele foi apedrejado, então ele vê aquilo ali como feras. Assim, ó, aquela tribulação que eu enfrentei na cidade de Éfeso foi apenas à toa, foi apenas para mostrar a minha eloquência humana? Com certeza não era essa a postura de Paulo. Então Paulo, ele utiliza o seu próprio testemunho, né, para validar que aquilo ali era uma coisa importantíssima e que eles não estavam entendendo. Então Paulo utiliza seu próprio estilo de vida. Verso 32, ó. Que ganhei. O que foi que eu ganhei com isso? Pedra,
né, aprisionamento, naufrágio, nudez. Paulo sofreu várias e várias. Ó. Então, Bastião, então já que isso aí é inútil, então é o seguinte, vamos comer, beber, porque amanhã a gente vai morrer. Aí Paulo vai dizer assim, ó, olha a exortação de Paulo agora, para combater essa incoerência que aqueles irmãos estavam vivendo, essa contradição. Ó, não se deixem enganar. Essa expressão que Paulo quer dar é para dar ênfase e peso às suas palavras. Sabe por quê? Paulo diz assim, ó, por quê? Porque muitos se deixaram levar por palavras persuasivas. Muita filosofia, que era uma das artimanhas que os oradores daquela época, os tagarelas que a gente chama, que a gente fala como o próprio Paulo foi chamado de tagarela, né? Eles utilizavam sofismas para enganar as pessoas. E era o que os agnósticos utilizavam o tempo todo. E Paulo, por isso que Paulo aqui exorta, não se deixem enganar. Então, por que eles estavam vivendo incoerentemente? Por quê? Porque eles foram levados por palavras de sabedorias humanas. Que é justamente o que Paulo aqui utiliza aqui, ó, no verso 32. Ó, não foi minha sabedoria humana. Eu tinha condições de fazer isso, mas eu não quis fazer para que o evangelho não ficasse em vão. É o que Paulo utiliza essa expressão também no capítulo 1 dessa primeira carta aqui aos Coríntios. Ele fala sobre isso aí. Então, ó, ele exorta, ó, não se deixem enganar. E hoje em dia, muita gente, muitas pessoas têm sido enganadas e têm se deixado enganar. E pior que isso, meus irmãos, para nossa vergonha, sabe o que é? Tem muitas pessoas que até têm prazer em serem enganadas. Isso é lamentável dizer uma coisa dessa, mas é verdade. Aí Paulo vai continuar. Aí ele vai dizer aqui, ó, olha só. Primeiro ele pede para que eles tenham o quê? Discernimento. Não se deixem lá. Tenham discernimento, sejam pessoas criteriosas, tenham maturidade. Aí ele vai dizer qual é a classe de pessoas que estavam fazendo isso com eles agora, no verso 33, ó. As más companhias corrompem os bons costumes. Interessante aqui, ó, que Paulo aqui utilizou aqui uma frase aqui, que foi de um poeta grego, né, que viveu 400 anos antes de Cristo, chamado de Menandro. Ele já falava sobre isso aqui, um filósofo. Então Paulo aqui, ele tanto está fazendo aqui uso desse poeta grego, como daqui também fazendo aqui uso de um provérbio que é muito parecido com isso aqui. As más companhias corrompem os bons costumes. Do que aqui Paulo está falando aqui, ó? Dos bons costumes, ou seja, das boas companhias, das boas tradições que são passadas pelos nossos antepassados. Então, provavelmente aqui, ó, isso eram as más companhias que eles tinham, que eles introduziram, né? E que isso aí Paulo diz assim, ó, vocês tenham cuidado. Paulo, na verdade, está aqui trazendo aqui outro alerta. Cuidado com as companhias que você tem. E eu também quero trazer aqui para você, cuidado com as companhias que você tem arrumado, até inclusive dentro da própria igreja. Cuidado. Sabe por quê? Porque Jesus alertou muito bem. Cadê a câmera? Está desse lado, né? Ele disse aqui lá, tem muito joio. Tem trigo, mas tem muito joio. Cuidado com as amizades que você tem arrumado dentro da igreja. Elas podem corromper os bons costumes. Ok? Aí Paulo agora vai exortar, para encerrar esse bloco, verso 34. Ó, como justos, ou seja, como pessoas que têm discernimento, que têm maturidade. É isso que ele quer dizer, ó. Reparem o bom senso, voltem à sanidade, analisem, né? Se reagrupem, se achem aí dentro dessa questão que vocês estão aí perdidos, é o que ele quer dizer aqui, ó, no nosso linguajar dos dias de hoje, ó. E parem de pecar. Olha que coisa que interessante. Paulo aqui, ó, parem de pecar. Pois, ó, alguns há que não têm conhecimento de Deus. Então Paulo aqui assim que eles se deixaram levar isso aqui justamente porque pela sua imaturidade, né? Por se deixarem sua imaturidade, por se deixarem enganar, por terem pessoas de má influência, né, como companhias, né, no seu dia a dia. E Paulo termina aqui, ó, digo isso para a vergonha de vocês. É como se Paulo tivesse dito assim, ó, vocês eram pessoas que foram treinadas, vocês foram discipulados, vocês foram doutrinados, mas parece que vocês não se firmaram corretamente naquilo que eu ensinei. Isso é uma demonstração de vergonha para vocês. É o que Paulo está aqui dizendo. Isso é constrangedor, é vergonhoso. É o que Paulo quer alertar e exortar esses irmãos, ok?
para a gente encerrar esse bloco, o próximo bloco, ainda tratando sobre a ressurreição, onde nós paramos aqui no verso 34, o próximo bloco aqui agora vai do verso 35 ao verso 50. Ele é muito grande. Ele tem 15 versículos. O que é que Paulo aqui vai tratar nesses versículos aqui agora? Ele agora vai mostrar, depois de ele já vir dando pinceladas, abrindo o leque, Paulo assim, ele vai desdobrando o assunto aos pouquinhos. Por que Paulo faz isso? Porque Paulo sabe que esse assunto ele é muito complexo. Então, se faz necessário Paulo vir trabalhando aos pouquinhos, porque a nossa mente ela não consegue compreender algumas coisas de imediato. Se for necessário a gente parar, refletir para que a gente possa aqui ter entendimento, né? Então, aqui, ó, ele agora vai começar a mostrar como será esse evento. E ele vai dar alguns detalhes que ele não tinha dado ainda, né? E aqui, Paulo, se você observar aqui, ele faz aqui uso da figura da semente. Se você observar aí no verso 36, mas a gente vai ler, ok? E ele aqui também, se você observar, para a gente introduzir esse próximo bloco, Paulo ele se antecipa. Ele vendo a confusão, ou seja, estava uma confusão tremenda dentro da igreja. E ele sabia, né, que, por exemplo, o seu apostolado estava também sendo muito criticado, né, muito rejeitado. E ele sabia que tinha muitos irmãos ali que eram inimigos da cruz. Ele fala isso na segunda carta. Ele antecipa uma questão que possivelmente poderia acontecer naquela igreja. Como ele vem trabalhando na ressurreição, né? Aí ele antecipa assim, ele vai dizer o seguinte assim, rapaz, eu estou aqui trabalhando aqui sobre isso aqui, mas eu sei que lá vai ter gente que vai, ali não vai entender bem. E eu sei que lá vai surgir perguntas. Aí Paulo se antecipa. Ele antecipa aqui essas duas perguntas. Que qual era? No verso 35, diz assim, ó. Alguém pode perguntar. Então, tá vendo, ó? Ele antecipa, porque ele sabia que era um assunto complicado e poderia se levantar essas dúvidas. Então, ele já mata essa questão com as duas perguntas, ó. Como é que vai ressuscitar os mortos? Com que espécie de corpo virão? Então, nesse bloco aqui, Paulo responde, ele antecipa essas perguntas que poderiam surgir, ele antecipa e já responde elas. Então, esse bloco aqui é para responder essas duas indagações que supostamente poderiam surgir quando chegasse essa argumentação diante daqueles irmãos na igreja. Aí, olha como ele pega pesado com os irmãos da igreja. Verso 36. Insensato. Ele chama de insensato. A gente vai parar aqui porque eu vou aqui antecipar, certo? O que é que esse bloco aqui vai falar? Isso aqui já iniciou. Ele vai falar sobre como é que esse evento vai se realizar. E ele traz detalhes desse evento através de algumas figuras. Por exemplo, nesse bloco aqui ele vai usar a figura da agricultura. Ele vai falar sobre semente, que era uma coisa que era cotidiana daqueles irmãos daquela igreja. Porque aquela igreja era formada por pessoas pobres. E muitos deles eram agricultores, então eles entendiam sobre plantação. Então aqui ele vai usar a figura da semente. Depois ele sobe um pouquinho o grau e vai falar aqui sobre a diversidade de corpos que existe. Aí ele vai falar sobre o corpo do homem, que é o corpo natural. Ele vai falar sobre o corpo animal. Aí isso aí ele abre espaço para o corpo animal, como de aves, como de peixes. Ele vai usar aqui nesse bloco a figura de corpos celestes. Ele fala sobre sol, ele vai falar sobre a lua, que são corpos celestes, que são uns diferentes do outro, apesar de parecerem iguais, mas há brilhos diferentes. Ele fala sobre as estrelas, e que cada um é segundo a sua espécie. Aí você entende melhor se você ler lá Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, lá é trabalhado de uma maneira muito interessante. Ele diz que cada um ele se reproduza segundo a sua espécie. Então Paulo utiliza aqui essa figura aqui para falar sobre que corpo nós teremos. Então eu não posso ressuscitar com um corpo de animal, porque é uma espécie diferente. Eu não vou ressuscitar com um corpo semelhante ao sol, semelhante à lua, semelhante a aves, semelhante a estrelas, porque cada um Deus criou segundo a sua própria espécie, ok? Então, como é que a gente vai observar bem aqui esse bloco? A partir também, já antecipando, a partir do verso 42, ele também começa aqui mostrando que
não só há essa diferença, mas também há diferença entre um corpo terreno, que é esse que eu e você possuem aqui agora, e também o corpo espiritual. Ele usa aqui corpo espiritual no sentido de que não é um espírito, mas se referindo a um corpo que ele tem a sua essência espiritual, ou seja, celestial, do alto, o corpo ressurreto. E ele volta também aqui de novo, aqui você vai observar, ele volta aqui a usar a figura de Adão, lá do início do livro de Gênesis, entendeu? E se você observar aqui, ele também aqui encerra aqui esse bloco aqui mostrando, ó, que se faz necessário passar por essa transformação para que esse novo estágio que nós teremos, ele seja um corpo apto para adentrar as regiões celestiais. Então, para que possa haver essa mudança de esfera, é necessário passarmos por essa transformação, ok? Vamos ler esse bloco agora que vai do verso 35 ao verso 50. Ele é grande, mas a gente vai ter que ler. Nós já vimos aqui que o verso 35 ele tem duas perguntas, ele vai responder, ele antecipa essa ideia que talvez surgisse na igreja. E ele responde a partir do verso 36 e ele entra pesado. E já chama os irmãos de insensatos. Olha, o que semeia, ou seja, aquilo que você planta, não nasce a não ser que morra. Ou seja, para você plantar o feijão, você não planta um pé de feijão, não é verdade? Para quem entende aí de agricultura, você vai entender. Por exemplo, se você for plantar feijão, você não vai plantar o pé de feijão, você vai plantar aquela semente. Mas para que aquela semente ela dê o seu resultado final, se faz necessário ela morrer. O que é que Paulo está dizendo aqui? Para que primeiro a gente tenha esse outro processo, esse corpo aqui se faz necessário morrer. Ele usa a figura aqui da agricultura. Vamos ler. Ó. Quando você semeia, quando você planta, olha, não semeia o corpo que virá a ser. Né? Ou seja, você não planta o estágio final que ele vai surgir, mas sim a sua semente pequenininha, trocando em miúdos, ok? Para você entender. Mas apenas ó, uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. Ó. Agora, mas Deus lhe dá um corpo como determinou, segundo a sua espécie. Ó. E cada espécie de semente, está vendo aí, ó, dá o seu corpo apropriado. Então, cada um vai dar segundo a sua espécie. Por isso que você não pode plantar feijão e nascer um pé de milho, porque é uma espécie diferente. É isso que ele quer trazer aqui. Ele quer clarear aqui o tipo de corpo, né, que irá ressurgir nesse processo da ressurreição. Verso 39. Ó. Nem toda carne é a mesma. Qual é o problema aqui dessa expressão? A palavra aqui, carne, né? A palavra no grego para a palavra carne, ela tem duas expressões, tanto a expressão sarx como a expressão soma, ok? Nós podemos aqui traduzir literalmente aqui, ó, nem todo corpo, né? Toda carne, nem todo ser vivo, nós podemos traduzir dessa maneira. Quando se refere aqui à palavra aqui, carne, está se referindo aqui a todo ser vivo, né? Ou seja, toda carne, todo ser que tem um fôlego de vida. Então, até uma planta, ela é um ser vivo. Um réptil é um ser vivo. Um peixe é um ser vivo. Então, nem todos eles têm a sua mesma... o corpo, ele é igual. Então, cada um ele tem uma espécie diferente. Por isso que eu falei aqui, eu adiantei, porque ele vai falar sobre o corpo humano, corpo de ave. Olha só, verso 39 ainda. Os homens têm uma espécie de carne, ou seja, os homens têm uma espécie de corpo. É isso que ele está aqui falando. Um corpo, uma espécie, uma estrutura óssea, certo? Ele vai dizer isso aqui, ó. Verso 39, ó. De carne. Os animais têm outra. Olha só. As aves, outra. E os peixes, então ele está aqui, fazendo aqui, eu não sei como é que se chama aqui, isso aqui. É uma aula de zootecnia. Eu acho que deve ser zootecnia, né, ó. Aí agora vai entrar em outro tipo de corpo. Olha, há corpos celestes e há também corpos terrestres. Ó. Mas o esplendor dos corpos celestes é um. E dos corpos terrestres é outro. Quais são os corpos terrestres? Os da terra, né? Ele se refere aqui. E quais são os celestes? Ele não está aqui falando de anjo. Ele não está aqui falando de espírito, dessas coisas. Vamos lá. Ele explica quais são esses corpos celestes no verso 41. Olha.
Um é o esplendor do Sol. O Sol é um astro celeste, é um corpo celeste. O outro da Lua. O outro das estrelas. Olha só. E as estrelas diferem em esplendor umas das outras. Olha que coisa interessante. Aqui Paulo dá aqui uma aula de astronomia. Entendeu? Paulo aqui está dizendo claramente. A gente olha para o céu, vê as estrelas todas iguais. Mas pode assim, ó, elas parecem iguais, mas cada uma tem um esplendor, uma diferente da outra. O que Paulo aqui quer enfatizar, sabe o que é? É a grandeza da criação de Deus. O seu poder criador de fazer bilhões e bilhões e cada uma diferente da outra. Cada uma possui a sua própria espécie. Ok? Então Paulo começa a destrinchar. Ele está trabalhando desde lá do comecinho sobre a ressurreição. Só que ele vem abrindo o leque para que fique mais claro e vai colocando a dosagem do remédio aos pouquinhos. É o que tem que ser. Vamos lá. Verso 42. Então, depois de dar essa aula de agricultura, de anatomia, de astronomia, ele agora vai falar sobre como será essa ressurreição. Então, como é que vai ser esse processo? A partir do verso 42 agora. Pessoal, ele vai falar agora sobre tratar do corpo agora humano. Ele vai deixar de lado para explicar. Ele deu uma figura de linguagem que eles entendiam. E agora ele vai trazer agora para a questão humana. Olha só. Verso 42, ó. Assim será com a ressurreição dos mortos. Ó, o corpo que é semeado, ou seja, esse corpo aqui, ó, esse corpo quando morre, que é lançado à sepultura, que é jogado até... É tipo um tipo de plantio que é. Ele usa essa figura de linguagem, certo? Ó. É perecível, ou seja, é corruptível em outras linguagens. A palavra corrupção aqui significa ele se decompõe, ele se apodrece. Esse tipo de corpo aqui, que ele chama de corpo natural mais embaixo, é um corpo que é feito do pó da terra. Aí você vai entender agora Eclesiastes capítulo 5, que o pó volte ao pó do qual foi formado. Ou também lá como Gênesis, o homem é pó e ao pó tornará, porque do pó foi formado. Ok? E ressuscita imperecível, ou seja, esse corpo aqui, o formato é esse. Ele se decompõe. Mas na sua ressurreição, ele voltará do mesmo jeito, só que de uma maneira agora diferente. Com características do mesmo corpo de Cristo, corpo espiritual. Não uma questão espiritual invisível, imaterial. Mas com o mesmo corpo que Cristo teve ao sair do seu túmulo. Ó, ele vai falar agora aqui, então, é um corpo que é semeado de uma maneira e vem de outra. Mas a sua espécie, a sua fisionomia é a mesma. Não altera a fisionomia. Qual é a prova? Jesus, como morreu, ressuscitou, ele voltou com uma fisionomia diferente? Não. Ele voltou com a mesma fisionomia porque ele foi reconhecido por muitos. Ele ensina lá no primeiro bloco que nós vimos lá, ok? Vamos lá, verso 43. Outra propriedade desse corpo aqui, esse aqui, ó. É semeado em desonra e ressuscita em glória. A palavra é fraqueza, ou seja, esse corpo é fraco. O pecado tirou as suas propriedades que tinham, ele se tornou fraco. E agora vem honra, ou seja, um corpo forte, que não está mais limitado a essas circunstâncias que produzem enfermidades no corpo, vamos assim dizer. Ok? É semeado em fraqueza, está em poder. Ó. 44, ó. É semeado o corpo natural. Ou seja, então você vai morrer com esse corpo. Natural significa o corpo humano. Ok? Já expliquei. E ressuscita um corpo espiritual. Ou seja, um corpo ressurreto. Um corpo que pode adentrar os reinos celestiais. A esfera celestial. Vamos lá? Aí por isso que ele vai explicar agora. Ó, no verso 44. Se há corpo natural, há também um corpo espiritual. Porque ele assim, ó, se há isso aqui, então... Devido a existir isso aqui, então é claro que existe um outro. Esse aqui existe, já prova que existe outro. 45. Assim está escrito. Aí Paulo vai buscar a base aonde? Antigo Testamento. Então, ó, esse capítulo é tão interessante que Paulo faz uso 3 vezes das Escrituras. Aí ele vai reportar de novo a Adão. Como ele já fez uso de Adão no início, ele se reporta a Adão de novo. Olha lá. Verso 45. Assim está escrito. Ó, o primeiro homem. Ele está se referindo a quem? Adão. E Adão foi feito de quê? Do pó da terra. Tornou-se um ser vivente.
né? Ou seja, um ser vivente, um ser que tinha vida a partir do fôlego de vida que Deus deu. Mas Deus o formou do pó da terra. O último Adão, espírito vivificante, ou seja, aquele que tem a vida, aquele que produz a vida. Adão não produzia a vida. Adão era um ser com vida. E Cristo é o ser que produz vida. Ok? Ó. O último Adão, então ele usa aqui, ó. Cristo é visto na figura como uma figura de Adão. Ok? Ele apenas colocando. É como se ele estivesse comparando um com o outro. Ok? Verso 46, ó. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Ou seja, qual foi o primeiro que veio? Adão ou foi Cristo? Não, o primeiro foi Adão. Então, se for necessário primeiro ter esse corpo, nessa experiência, para se ter a próxima experiência aqui do próximo corpo. Então, essa sequência, você pode ver que essa sequência ela não pode ser pulada. O que ele quer dizer é isso aqui. Primeiro vocês têm que ter esse corpo. Paulo está exaltando na igreja dessa maneira. Vocês têm que primeiro ter esse corpo. Nós temos que ter primeiro esse. Nós não podemos avançar o processo. É uma outra forma de Paulo falar sobre essa maneira. O 47, ó. O primeiro homem era do pó da terra. Está escrito lá claramente em Gênesis. Ó. Olha só. Verso 47. Ó. O segundo homem dos céus. Ou seja, o corpo que ele recebeu não era mais formado do corpo da terra. Okay? Apesar dele ter as suas anatomias físicas iguais, mas ele agora é uma essência diferente, que não se corrompe. Ele tem agora o seu corpo ressurreto. 48. Ó. Os que são da terra, esse corpo que nós estamos aqui, ó, são semelhantes ao homem terreno. Mas, ó, os que são dos céus, então ele se refere aqui a esses que vão ter agora esse corpo agora, ou seja, ao homem celestial, será igual ao corpo de Cristo. 49. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, olha só, nós temos a imagem do homem terreno. Interessante. Olha que coisa interessante aqui agora, vírgula. Vou colocar aqui uma vírgula e aqui um parêntese. É interessante você observar essa citação que Paulo aqui faz, ó, no verso 49. Assim como tivemos a imagem do homem terreno. Como é que a gente entende essa expressão aqui? Imagem do homem terreno. Nós temos aqui, Paulo, atenção, nós temos a imagem de Adão. Mas Deus, ao fazer o homem assim, faremos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Irmãos, Adão foi o único que teve a imagem e semelhança de Deus. Eu não me refiro aqui à fisionomia física. Olha que coisa. Você já leu a passagem lá em Gênesis capítulo 1, abrindo aqui um parênteses rapidinho, ok? Para explicar melhor o que Paulo quer dizer aqui no capítulo 15 e no verso 45. Eu vou ler de novo. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, então, com a desfiguração do pecado da queda, nós perdemos a imagem de Deus e a sua semelhança. Com a depravação do pecado. Por isso que Paulo aqui diz que nós não temos a imagem de Deus, mas temos a imagem do homem terreno. Devido ao pecado, nós perdemos isso aí. Ou seja, aí por isso que você entende quando você lê Gênesis capítulo 5. Olha só. Eu vou aqui ler rapidamente. Este é o registro, Gênesis 5:1. Este é o registro da descendência de Adão. Olha só. Quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Que homem? Adão. Certo? É Adão. A imagem de Deus o fez. Ó. Homem e mulher. Ou seja, os seres humanos. Os dois seres humanos, Adão e Eva. Agora, ó, os criou. Verso 2. O homem e a mulher os criou. Quando foram criados, eles o abençoou e o chamou homem, raça, ser humano. Olha o verso 3 de Gênesis capítulo 5. Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança. A semelhança de quem? Do homem, de Adão. Não foi mais a semelhança de Deus. Aí agora você entende o que Paulo quer dizer aqui em 1 Coríntios capítulo 15, verso 49. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, a figura de Adão. Gênesis 5:3. Ó, que é o primeiro processo, então, assim também teremos a imagem do homem celestial. Ou seja, a fisionomia do corpo ressurreto. Você agora vai entender o verso 45 quando você ligar com Gênesis capítulo 5 e quando você fizer um link com ele com 1 de João 3:2. Diz assim lá: Amados, agora somos filhos de Deus,
mas ainda não é manifesto aquilo que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, aí seremos semelhante a ele, se referindo a essa imagem do corpo ressurreto. Porque assim como ele é, o veremos. É o que você entende quando você faz esse link aqui agora. Vamos lá, verso 50, o último verso desse último bloco. Irmãos, eu lhes declaro, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Vírgula. O que é carne e sangue? Aqui tá essa passagem é complicada devido a uma interpretação pós também tribulação. Aqui se refere aqui, né, que ela tem que ser interpretada espiritualmente. Mas aqui o contexto aqui não tem nada, tem que ser literal e gramatical. Irmãos, eu lhes declaro, Paulo aqui está trabalhando aqui em que o contexto? Na transformação desse corpo. Então, para que a gente possa herdar, quando ele fala aqui, o reino de Deus, ele se refere ao reino celestial. O nosso corpo natural, ele não pode transportar as regiões celestiais, porque esse corpo aqui, ele não suporta. Eu não sei como é que eu vou dizer isso aqui para vocês, é muito complicado. Eu vou dizer dessa maneira aqui, bem humana. Mas é o seguinte, o que Paulo quer dizer é o seguinte, ó, esse corpo aqui natural, ele foi feito para essa esfera que nós vivemos. Para que a gente possa herdar esse reino futuro, o reino celestial, as mansões celestiais, se você quiser interpretar assim, se faz necessário passarmos por esse processo de transformação. Porque o corpo ressurreto é o único que pode adentrar os ares, as regiões celestiais. É isso que Paulo quer dizer nesse versículo. Ele não está falando aqui do reino milenar físico e literal. Ok? Vamos lá. Ó. Nem o que é perecível herdar o que é imperecível. Entendeu agora? Então você pode ver, não tem como a gente espiritualizar esse contexto. Porque Paulo está falando aqui sobre a mudança dos corpos. E ele encerra dizendo que essa transformação é necessária para que esse novo corpo ele entre, ele penetre nas regiões celestiais. Só esse corpo ressurreto, que é imortal, que é imperecível, que é forte, que é glorioso, só ele pode entrar ao reino de Deus, ou seja, às regiões celestiais. Vamos assim dizer, está em contato diretamente com Cristo na transformação, na ressurreição. Não estou dizendo agora, ok? Então a gente encerra essa parte, meu irmão, da ressurreição, esse penúltimo bloco, com essa colocação. Irmãos, eu não queria que ficasse muito grande a aula, mas eu estou vendo aqui já é 9h12. Eu comecei, era 7h40, né? Então já vai com mais de 1 hora de aula. Infelizmente ela vai ficar um pouco grande, mas é necessário para que eu termine logo, para que não fique muito exaustivo, ok? Eu sei que vai ficar um pouco grande a aula, mas a gente vai encerrar agora. Como aqui nós já vimos aqui, nós vamos agora aqui ver o último bloco, que se trata apenas de 8 versículos, que vai agora do verso 51 ao verso 58. O que é que esse último bloco aqui ele diz para a gente encerrar a nossa exposição do capítulo 15 de 1 Coríntios? Ele fala aqui, ó, que primeiro, isso não é muito claro. Ou seja, o que é que Paulo vai dizer isso assim, ó? Isso que eu estou aqui falando para vocês é uma coisa nova. Isso não estava claro no Antigo Testamento, por isso que ele chama de mistério. E a gente tem esse discernimento, porque devido à palavra aqui, mistério, aqui que ele fala aqui, no verso 51. Eis que vos digo um mistério. A palavra aqui, mistério, aqui se refere aqui, ó, eu vou revelar algo que estava oculto aos antepassados. Pode ser também interpretado dessa maneira o verso 51. Certo? Mas ele diz, ó, como se dará esse evento que... Ou seja, esse bloco aqui vai dizer, ele vai revelar o quê? Ele vai revelar algo que era oculto. Ele vai dizer como isso vai acontecer e quem é que vai participar desse acontecimento. Ele encerra esse capítulo ensinando isso. Ele vai dizer que isso é uma coisa nova, não foi revelado aos antigos do Antigo Testamento, aos antepassados, profetas, todos eles não foi revelado. Ele vai dizer como é que esse processo se dá, e é muito rápido, não é assim, vai ser um processo que vai durar 1 semana ou 1 ano, não, é muito rápido.
E ele vai mostrar, e ele mostra quem é que vai participar desse evento. E ele também aqui afirma que é necessário que isso aconteça para que se cumpra o que foi escrito. Né? Ele volta de novo a bater na tecla aqui que é necessário isso acontecer, não só para que a gente adentre as regiões celestiais, mas para que se cumpra o que foi escrito. Porque a palavra de Deus, ela não pode ser invalidada e ela não pode voltar atrás. Ela tem que se cumprir segundo a promessa que o Senhor falou. E ele fala, encerrando aqui esse último bloco, que ele termina aqui também exortando a que fiquem firmes no Senhor. Não se deixem enganar, como ele exortou lá atrás, né? Para que todo esse trabalho que Paulo teve com ele não seja em vão. Para que a graça que Deus derramou sobre aqueles irmãos naquela igreja, ela não seja em vão. Ele termina exortando para que eles fiquem firmes. Vamos ler esse último bloco e a gente encerra a nossa aula de hoje. A partir do verso 51, olha o que Paulo vai dizer, ó. Eis que lhes digo um mistério, tá vendo aí, ó? Assim, ó, eu vou revelar algo que era oculto, mas que foi agora tirado do véu com os ensinos de Cristo. Olha só. Ele usa aqui de novo aqui um eufemismo, uma regra hermenêutica. Verso 51. Nem todos dormiremos. Deixa eu aqui abrir outro parêntese, irmãos. Por que Paulo aqui usa a palavra dormir? Ele quer dizer aqui, ó, nem todo mundo vai morrer. É interessante. Nem todo mundo vai morrer. Segundo a perspectiva bíblica, não. Mas por que Paulo aqui utiliza a palavra dormir? Você lembra que Jesus utilizou a palavra dormir para Lázaro e os seus discípulos não entenderam? Lázaro está dormindo. Eu vou lá acordar ele. E de onde Jesus estava para onde Lázaro estava, era praticamente quase que 70 quilômetros. Os discípulos, ao ouvirem essa expressão de Jesus, assim, ô mestre, então já que ele está dormindo, para que o senhor vai lá incomodar ele? Vamos ficar aqui mesmo. Aí Jesus vai lá e revela para ele o que realmente Jesus quis dizer. Por que Jesus utiliza a palavra dormir? Sabe por quê? Porque para Deus, os seus não morrem. Eles estão o quê? Dormindo. Eles estão o quê? Descansando. Vamos clarear mais essa passagem? Lá nos evangelhos, eu não lembro agora a referência, mas vocês conhecem a história. Lá tem uma referência que diz o seguinte, que os saduceus, ao tentarem interrogar Jesus sobre a questão da ressurreição, que eles não acreditavam, que também era uma doutrina que estava impregnando aqui os irmãos da igreja de Corinto, mas no finalzinho lá, você lembra como é que Jesus responde aos saduceus que não acreditavam na ressurreição, mas o Deus que Jesus fala lá, assim, ó, mas Deus não é Deus dos mortos, mas sim dos vivos. Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. O que é que Jesus quer dizer claramente? Que para Deus, Abraão, Isaac, Jacó, ou seja, todos os santos que morreram crendo na promessa messiânica, para Deus, eles não estão mortos, eles permanecem vivos, só estão dormindo. Mas aqueles, o que eu vou dizer agora é um pouco pesado, mas aqueles que morrem sem Cristo, que morrem sem crer no Evangelho, que morrem sem se submeter ao que a palavra diz, esses aí, infelizmente, para Deus, estão mortos. Quer ver uma coisa interessante? Quando você lê a palavra de Deus, inclusive no Antigo Testamento, quando algumas pessoas que não temiam a Deus passavam por esse processo da morte, sabe como é que está escrito lá? E fulano morreu. Mas quando é pessoas que são tementes a Deus, até no Antigo Testamento, a expressão lá é descansou no Senhor. Não é a palavra morreu. Porque para Deus os seus não morrem. Eles estão vivos em sua presença, só que em um estado ainda incompleto, porque falta esse processo da transformação do corpo, ok? Então agora você entende por que foi que Jesus disse que Lázaro estava dormindo. Porque Lázaro era um homem temente e fiel a Deus. Então Lázaro estava dormindo. E os discípulos não entenderam a linguagem que Jesus utilizou e que Paulo agora também aqui está utilizando em 1 Coríntios capítulo 15, verso 51. Nem todos dormiremos, nem todos vamos morrer, ó, mas todos seremos transformados, ok? Então aqui, e quem é que vai ser transformado?
Ele vai explicar agora no verso 52, olha só. No momento, ele agora vai explicar como é que vai ser esse evento, como esse processo é como. É rápido demais, é muito rápido. Então você pode ver aqui que essa passagem, essa transformação aqui, ela está claramente falando sobre ressurreição. Um tipo de ressurreição. E um momento da ressurreição. Como é que vai ser? No momento, ó, num abrir e fechar de olhos. Então, essa ressurreição aqui vai ser uma ressurreição que nem kisuke instantâneo. Botou o kisuke, a água muda a cor. Tá vendo? Então, é muito diferente de outros processos que você vê em outras ressurreições. Por isso, irmãos, que nós não aceitamos o que a posição pós-tribulacionista ensina sobre a ressurreição, porque eles ensinam um processo único, e aqui fala de um processo totalmente diferente, não tem como a gente conciliar. Vamos lá. Olha só, como é que vai ser esse processo? Vê se ela não faz um link com 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16. Olha o que diz aí, ó. Verso 52 do capítulo 15 de Coríntios. Ao som da última trombeta. Lá em Tessalonicenses também fala do toque, da trombeta, do grito do arcanjo. Lá também fala, olha só. Aqui fala de última trombeta. Lá não fala de última trombeta, lá fala ao ressoar da trombeta. Vamos lá. Pois a trombeta soará. Agora, olha só. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Quem são os mortos? Os que estão em Cristo. Aí por isso que é a problemática da interpretação e dá essa bronca. Porque aqui fala aqui, ó. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós, quem é esse nós? Os vivos. Seremos transformados. Nós, esse nós aqui, Paulo aqui está englobando nós, os vivos, e também pode ser uma utilização aqui no grego para se referir aos que morreram em Cristo. Porque essa ressurreição aqui, você não consegue aqui encontrar algum tipo aqui de condenação. Não tem condenação aqui no texto. Então, possivelmente aqui, os incrédulos, aqueles que não morreram, não irão ter parte aqui nessa ressurreição. Haverá uma outra ressurreição. Então, irmão, não tem como aceitar uma ressurreição única e geral, de uma vez só, tanto de justos como de ímpios. Não dá base aqui esse texto, não dá base de jeito nenhum. Por isso que nós argumentamos contra a posição pós-tribulacionista, ok? Vamos lá. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade. Então, por que é necessário? Porque se não houver isso aqui, não temos como nós adentrar nas regiões celestiais, que ele chama aqui de reino dos Deus, reino dos céus, reino de Deus, quer dizer, ok? Verso 53, ó. Pois é necessário que aquilo que é corruptível, esse corpo, se revista. E como vai ser esse processo? Nessa ressurreição, nessa transformação. Quando? Na sua vinda, como ele explica lá alguns versículos anteriores, que a gente viu lá no bloco 2, se eu não me engano. Verso 23, 24 e 25, que ele explica na sua vinda. É essa ressurreição aqui. Então, aquela vinda é para essa ressurreição. Aí você entende. Por isso que esse capítulo a gente tinha que, mesmo a aula sendo grande, a gente tinha que passar ele todinho para que a gente entenda o contexto dele, ok? Vamos lá. Verso 53 ainda, o finalzinho, ó. E aquilo que é mortal, que é esse corpo aqui, que ele é mortal, ó, se reviste de imortalidade. Verso 54, ó. Quando, porém, o que é corruptível, assim, então, quando esse evento ele se concretizar, aí o que é que vai acontecer? Qual é o próximo evento? Qual é o estágio, ó? Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então, ó, se cumprirá a palavra que está escrita. Oséias, capítulo 3, se não me engano, está lá escrito. Ó. Ele aqui vai se referir aqui a Oséias. Então, pode ver ó, que ele não foi concretizado tudo. Tem que haver aqui esse propósito, esse evento, ele tem essa sequência, ela tem que acontecer para que se cumpra literalmente uma passagem que está lá na escritura bíblica. Então aqui, ó, você pode ver, é a quarta vez que Paulo aqui faz uso das escrituras, ele dando ênfase e autoridade ao Antigo Testamento, que já ensinava isso, mas não estava revelado de forma clara como ele agora joga essa luz. Aí agora você entende o verso 51.
Eis que vos digo um mistério, que essa nova revelação que no Antigo Testamento não estava claro. Olha como é que ele vai dizer aqui, ó. Verso 54. Ó. Como, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito. É qual? Ó? A morte foi destruída pela vitória. Aonde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Ok? O aguilhão da morte é o pecado. Aguilhão aqui, Paulo aqui está usando aqui uma figura de linguagem que ele se refere aqui a uma vara e que na sua ponta existia onde, como hoje em dia a galera que trabalha com boi, né, para ferroar o boi. É isso aqui que está assim, ó, tinha que a morte, ela tinha esse poder que ferroava, que produzia a morte, né? E aí veio a lei, e a lei, ela recebeu esse poder que era o aguilhão, para mostrar o poder que esse aguilhão tinha. A lei foi dada para mostrar o poder que ela tinha, para produzir a morte. É isso que ele quer dizer. Mas graças a Deus, ó, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a vitória da morte só está em Cristo Jesus. Não existe vitória fora de Cristo. Só podemos vencer a morte se nos submetermos ao senhorio de Cristo. Ele é o único que teve essa vitória com a morte. Aí ele agora vai dizer aqui, ó, para fechar, para exortar, fazer aqueles irmãos permanecerem firmes naquilo que Paulo já tinha ensinado. E no verso 1 desse capítulo, ele pede para lembrar, ele lembra aqueles irmãos. Você agora entende o verso 58, olha lá. 1 Coríntios 15, 58, para a gente encerrar, a aula que está muito grande, ok? Olha só. Portanto, meus amados, ou seja, depois de ele dar tanta explicação, de abrir os leques, de ensinar um pouquinho mais sobre a doutrina da ressurreição, de mostrar as suas fases, de mostrar como serão as suas etapas, ele encerra exortando. Olha só. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, meus irmãos. Fique firme naquilo que você tem na palavra. Olha só. E que nada os abale. Não deixe que ensinos contrários ao que você aprendeu venha tirar você da sua posição. É por isso que ele fala lá. As más companhias corrompem os bons costumes. Cuidado com a insensatez. Tenha conhecimento de Deus. Ele encerra aqui de forma carinhosa, mas é um pouco pesado para os irmãos. Olha só. E que nada vos abale, ó. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Irmãos, a nossa dedicação à obra do Senhor tem que ser perseverante para nos fortalecer e nos firmarmos na obra que o Senhor tem comigo e com você. Olha só. Pois vocês sabem, olha só, que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Acabei. Irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre com vocês, ok? Eu sei que essa aula ela ficou gigantesca, meus irmãos. Eu acho que vai ser 1h40, mas era necessário, eu não poderia parar esse capítulo 15, deixar dividido, porque senão ia ficar muito aula e extensiva, ok? Né? Eu espero que eu tenha sido claro aqui com vocês, né, sobre esse assunto. Não é um assunto fácil, né? Mas o meu objetivo era o quê? Era mostrar, né, nesse capítulo, que esse capítulo ele dá margem para a ressurreição sendo colocada num plano de sequência de tipos de ressurreição, que é a maneira como esse livro aqui ele vem trabalhando, ok, irmãos? Então eu espero que você tenha aprendido bastante. Aí, o que é que eu peço para você agora? Se você não aprendeu, eu sei que foi muito rápido, né? Até para você que está começando agora, ela vai ficar aí salva no Facebook, você volta lá. Eu espero que você tenha paciência. É claro, ó, eu não sou doutor no assunto, certo? Eu sei que ficam lacunas, né? E até o mestre, nem ele tem a palavra final. Porque a palavra final, meus irmãos, está aqui, ó. Não está nos teólogos, nem está nos mestres, doutores, PhDs. A palavra final está aqui. Fique com isso aqui, irmãos, ok? É claro, agora é claro, que nós não podemos desprezar os homens que Deus levanta com discernimento
para trazer algo que eu e você às vezes não conseguimos compreender. Se faz necessário, irmãos, oração, buscar na palavra com humildade, com simplicidade, para que a gente possa alcançar, como aqui Paulo falou, graça e misericórdia, para levarmos adiante essa obra tão maravilhosa e grandiosa que é as boas novas do Evangelho. Amém, irmãos? Que Deus abençoe você e sua família. Continue orando pela minha vida, continue orando por esse ministério, continue orando por esse trabalho que eu estou aqui me esforçando para realizar, para trazer algo que possa contribuir com o seu conhecimento. Até eu também tenho me dedicado, tenho aprendido coisas novas. Às vezes alguns irmãos dão dicas do que é que eu devo fazer. Eu também aceito sugestões. Se você é assim, fala sobre o capítulo fulano de tal, do livro fulano de tal, fala sobre aquela passagem daquele livro, irmãos, o que tiver ao meu alcance, eu com certeza me dobro e tenho prazer em ensinar, se tiver ao meu alcance. Mas mesmo que não esteja, eu prometo a você que eu trago alguma resposta, ainda que não venha ser de maneira que venha lhe responder, mas com certeza eu me esforço para não deixar a lacuna em branco, ok, irmãos? Orem por minha vida, né? Nesse momento agora eu enfrento um problema que é um pouco doloroso, mas eu já passei por ele, o Senhor já trabalhou na minha vida, já me sarou, mas eu estou passando de novo, mas eu creio que Jesus, ele vai me ajudar, ele vai ajudar também ao outro lado, e ele quer o melhor para mim e para você, ok? Então continue orando pela minha família, né? A minha mãe está hospitalizada, ela precisa muito das orações de vocês, né? Ela fez uma cirurgia que foi retirado um dos rins, né? E teve um problema de que sangrou a cirurgia por dentro. Então, irmãos, orem pela minha mãe, ela se chama Jerusa, né? Orem por ela, ela também é carente, como eu também sou carente. E que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Fique com Deus, amém.